Hoje vamos dar continuidade aí ao nosso programa de mentoria. Hoje a aula é um tema interessante, não muito comum, dado aí nos cursos de maneira geral, principalmente cursos para não advogados, né, cursos para quem está ali no dia a dia da licitação. A gente vai tentar trazer aí, basicamente o título da aula, trabalhando de forma profissional. É como que a gente pode ter um olhar um pouco mais profissional a respeito das licitações, para a gente parar de ter aquela visão crua e simples de compra e revenda de produtos, né? Então, hoje a gente vai falar basicamente de dois tópicos, que é a hierarquia das normas do direito e a estrutura de custo. Eu, eu não vou tentar aqui explicar como se eu fosse um advogado. A ideia aqui sou eu explicar que já que a gente decidiu trabalhar com licitação, a gente tem que ter o mínimo de conhecimento para fazer a leitura dos documentos e saber aonde que a gente está se metendo. Isso é possível. Eu não sou advogado, eu trabalho dentro da Petrobras, por exemplo, auxiliando em processos de contratação e gestão de contratos, e isso eu faço porque eu tenho um conhecimento básico de leitura de norma, leitura de legislação, e quando eu não sei, ou eu pesquiso, ou eu pergunto para algum advogado. Eu não tento adivinhar, mas a ideia é essa, é passar esse tipo de conhecimento para vocês. E também vamos falar um pouquinho da estrutura de custo da empresa para a gente não para a gente entender de uma vez por todas que os preços que a gente entrega lá na licitação não é só você dobrar o preço que o seu fornecedor cobra de você, nem triplicar ele. Existe toda uma estrutura ali por trás. E, por fim, as atividades que a gente rotineiramente passa aí. Então, vamos lá. O tema é esse, a hierarquia das normas no direito. Por que eu estou passando esse tema para vocês? Qual é a importância dele? A partir daí, vocês vão conseguir fazer a leitura de editais, de leis, de normas com mais segurança. Pelo menos saber onde procurar, de onde está vindo, o porquê daquilo, tá? Então, eu já começo afirmando para vocês que, sim, há leis de maior e de menor importância, e umas prevalecem sobre as outras, tá? Sempre a lei de maior importância vai prevalecer sobre a de menor importância. E nenhuma delas pode contrariar o que dispõe a Constituição, que é chamada a Carta Magna do nosso país. Por isso que, quando se cria um projeto de lei, vai se criar uma lei nova, a primeira análise que é feita é a análise da constitucionalidade daquela lei. Então, se ela infringe de alguma forma a Constituição, ela tem que ser alterada ou não vai para frente dali mesmo, ela morre ali. Caso ela seja constitucional, ela vai para frente e vai seguir o caminho que ela deve seguir conforme a própria Constituição, tá? E aí um adendo importante. No direito público, a gente só pode fazer o que a lei autoriza e expressa textualmente, ou seja, o que está previsto na lei é o que pode ser feito, diferente do direito privado, na qual a gente pode fazer tudo aquilo que a lei não proíba. Então, é por isso que, quando a gente está analisando a possibilidade aí de impugnar um edital, a gente verifica se há previsão legal, porque ele só pode exigir do fornecedor o que a lei prevê. Então, se está fora do que a lei prevê, não tem como estar naquele edital, ele deve ser impugnado. A origem é isso, entendeu? No próprio direito público. Então, vamos lá. Eu vou apresentar aqui para vocês, que para algumas pessoas pode ser novidade, para outras não, mas é um assunto de direito, de matéria de direito, né, que é a pirâmide de Kelsen. O que essa pirâmide diz? Ela traz a hierarquia
das normas do direito. Você vê que no topo da pirâmide tem a Constituição Federal, que é a norma fundamental do ordenamento jurídico de um país. Outros países também têm a sua Constituição Federal, tá? Então, ela é a lei principal, é dela que se originam as outras leis. Qualquer lei que vá ferir a Constituição acaba não virando lei ou ela não deveria estar ali porque é inconstitucional. Então, basicamente é isso. Em seguida, vem a lei complementar, as leis complementares. Elas têm, elas têm mais valor que outras leis, com exceção à própria Constituição. E elas, na verdade, têm esse nome, lei complementar, porque ela complementa algum entendimento ou complementa ou explica, né? Alguma lei que precisa ser complementada da Constituição Federal. Por exemplo, no nosso meio de licitação, a Lei 123 é uma lei complementar. E dos artigos 42 a 49, ela fala dos benefícios das micro e pequenas empresas, que é estendido para MEI e outras categorias que lá estão. Então, ela é uma lei complementar, ela está acima da, das outras leis, porque ela tem essa categorização. E aí, em seguida, né, na pirâmide, vem as leis ordinárias. Lei ordinária é a lei que a gente conhece, que a gente chama vulgarmente como lei. Lei é uma regra de direito ditada pela autoridade estatal e tornada obrigatória. Então, é aquela velha frase: se vale o que está escrito, vale o que está na lei. Então, são as leis ordinárias. Tá? Medida provisória. Medida provisória ela tem força de lei durante 30 dias. E aí, nesse prazo, ela deve ser julgada, né, pelo Poder Legislativo. Se ela for rejeitada, deixa de valer. Se ela for aprovada, passa a valer como lei. Ou ela pode ser reeditada e, por mais 30 dias, tem a nova validade aí. Então, quando a gente vê uma medida provisória referente à licitação, a gente sabe que aquela lei, né, aquela medida provisória tem um prazo. Então, vamos ficar atento a esse tipo de observação. E, por fim, as resoluções. Resoluções são normas administrativas que visam disciplinar assuntos específicos já definidos em decretos ou portarias. Quando essa aula de hoje também vai ajudar a gente a seguir perfis no Instagram, YouTube, de advogados, né? Porque eles falam muito a respeito de leis, de julgados do TCU, e a gente começa a entender um pouco o porquê que eles falam isso e aonde que isso afeta o nosso dia a dia. Porque, aparentemente, quando a gente ouve falar de lei, um assunto muito difícil, e aí a gente deixa para lá. Mas já que a gente está trabalhando com licitação, vamos não deixar para lá e começar a entender do que se trata cada nomenclatura. Tá? Então, vamos lá. Eu vou trazer agora, qual foi a ideia? Eu vou trazer entre aspas, tá? A pirâmide de Kelsen para a prática das licitações. Como que ela se aplica ao nosso mundo aqui de licitações. Então, vamos lá. Primeiro vem a Constituição, que é o topo, né? Então, na Constituição diz que compete privativamente à União legislar sobre, aí o inciso 22, normas gerais de licitação e contratação. Então, a Constituição Federal diz que a União deve legislar, ela deve criar as leis para licitação e contratação. E assim foi feito. Foi criada, então, a Lei 8.666. Repara o seguinte, a Constituição é de 88. Antes da Constituição, existia o Decreto 2.300 aqui, que é de 86, ou seja, ele é anterior à, à Constituição. E aí, como a Constituição veio e disse que cabia à União legislar sobre, então o que foi feito? Foi legislado sobre, foi criada a Lei 8.666 em 93. Repara as datas. E aí, em 93, ela revogou o decreto 2.300, igual a 14.133, a nova lei revogou agora a 8.666. Então, ela veio para substituir, tá? E, nesse caso, seguindo
uma orientação, né? Um artigo da própria Constituição. E aí, reparem que a 8666 faz exatamente o que a Constituição pediu. Esta lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive publicidade, compras, alienações, locações, referente aos poderes da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios. Ou seja, ela é uma lei nacional, ela vale em todo o território nacional. Aí, só para trazer um pouco para a realidade da gente aqui, lá na primeira aula eu falei de procedimento, que a Lei 8666 ela traz procedimentos de licitação. Então, quando a gente, trazendo para dentro da nossa empresa, por exemplo, quando você vai criar um procedimento de venda sua, você tem a liberdade, né, de olhar aquele processo e ver que ele não contemplou todas as etapas do mundo real. Ou seja, quando você criou o processo e foi aplicar o processo, você viu que faltavam etapas. Aí você vai lá, simplesmente, e muda o seu processo de modo que ele fique o mais fidedigno possível de uma venda dentro da sua empresa. A legislação, ela, dentro guardadas as suas proporcionalidades, é a mesma coisa. É um procedimento para o governo realizar compras de bens materiais e de serviços. Então, dentro daquele procedimento, foi visto que, à medida do tempo, que o mundo real trazia mais situações que ele previa. Ou seja, a lei não prevê todas as situações do mundo real. Lá na primeira aula eu falei isso, que a cada licitação a gente tem uma situação diferente. E eu tenho visto alguns vídeos de pessoas importantes do direito no YouTube. É comum eles falarem isso também. Fiquei até feliz, porque essa era uma observação que eu tinha, que a gente tem a mania, né, de querer padronizar tudo para facilitar. Só que aí eu percebi que cada licitação que eu passava tinha alguma coisa diferente, um entendimento diferente, e isso acaba deixando a gente um pouco inseguro, né? Mas isso aí mesmo, acontece em muitas situações não previstas pela lei. E aí, o que que faz, né? Repara o artigo 3º. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Ou seja, ela dá o objetivo aí da licitação, que é o princípio da isonomia e garantir a melhor proposta para a administração. Então, quando uma situação não está prevista, descrita na lei, quem está quem está conduzindo a licitação tem que tomar alguma decisão. E as decisões são baseadas em princípios administrativos, baseado na própria legislação. Ou seja, não está escrito exatamente o que aconteceu, mas ele te dá um norte para você tomar as decisões. E aí, a gente vai falar um pouco mais à frente do TCU. O TCU entra nisso também. Ele tem, em situações não descritas na lei, ele tem entendimentos. É um entendimento do colegiado. E aí a gente começa a utilizar aqueles entendimentos para direcionar e tornar diretrizes, né, dentro das licitações, dos editais. Então, começa a ficar cada vez mais específico. Essa é a função de toda essa hierarquia que eu estou falando aqui, é isso, entendeu? Então, vamos lá. Quando lembra do tempo, né? Constituição em 88, depois criou-se a 8666 em 93. E aí, à medida que o tempo foi passando, licitações foram ocorrendo e decisões e entendimentos foram sendo divulgados pelo TCU e outros tribunais. Tá? E aí, o direito vai evoluindo com o tempo. Então, novas leis vão sendo criadas para abranger as situações antes não previstas ou não descritas totalmente na lei anterior. Por exemplo, a Lei 10.520, que é a do pregão. Você vê que ela é de 2002. Levou aí quase 10 anos, né? 9 anos, para ter uma lei exclusiva para pregão. Olha o artigo 1º dela. Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação da modalidade pregão, que será redigida por essa lei. Ou seja, na 8666 não se fala em modalidade de pregão.
se fala em outras modalidades, mas como foi um entendimento, acabou virando lei. E aí repara o artigo 9º dessa mesma lei. Aplicam-se subsidiariamente para a modalidade de pregão as normas da Lei 8.666. Ou seja, o que não estiver previsto na Lei 10.520 vai estar previsto na 8.666. Se não tiver, tem os entendimentos relacionados também a 8.666 que podem ser aplicados aí a 10.520, tá? E aí os exemplos são muitos, assim. Por exemplo, a lei do pregão eletrônico, que não está aqui, que é 10.024, ela é de 2019. Ela revogou uma lei que falava de pregão eletrônico, e agora, com a evolução tecnológica, né, se criou uma lei específica para pregão eletrônico, que é a 10.024. Então, quando vocês olharem o preâmbulo de um edital, tenham esse entendimento do por que aquela lei está ali, entendeu? Com o tempo, vocês vão perceber que cada lei traz um entendimento específico. Por exemplo, a 10.520, ela trouxe a proibição de acrescentar documento após a etapa de lance. E por que isso? Repara que o artigo 1º, ele fala de que a lei é para aquisição de bens e serviços comuns, ou seja, quando a contratação for complexa, for de algo que não se tem totalmente a tecnologia ou de uma construção muito complexa, não vai ser tratado por essa lei. Então, não tem cabimento eu falar em um tipo de contratação complexa de procedimentos dessa lei. Eu tenho que tratar da lei geral, entendeu? É assim que funciona. E aí repara também, 2011 foi criado o regime diferenciado de contratações, que é o RDC, que também foi revogado pela nova lei também. Então vamos lá. O artigo 1º é instituído o regime diferenciado de contratações públicas, aplicável exclusivamente às licitações e contratos necessários à realização de. Aí tem um rol extenso de possibilidades onde essa lei é aplicável. Eu trouxe só o inciso 5º, porque ele está mais próximo da realidade de vocês e ele vai de encontro exatamente vai de encontro, não, ele vai a favor exatamente do que eu estou falando. Ó, inciso 5º, das obras e serviços de engenharia no âmbito do Sistema Único de Saúde, no SUS. Então, se o SUS do estado aí, do seu estado, quiser fazer uma obra, ele pode utilizar a Lei 12.462, que é diferente, ela traz normas diferentes da 8.666. E repara que essa possibilidade do inciso 5º, ele foi incluído por uma lei, obviamente, posterior ao RDC. Ou seja, é uma evolução do entendimento da lei, tá? E, por fim, a Lei 13.303. O que é a Lei 13.303? Ela dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, abrangendo toda e qualquer empresa pública e sociedade de economia mista da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios que explore atividade econômica de produção ou comercialização de bens. Traduzindo, a Lei 8.666, ela é uma lei geral de licitações da União, ou seja, o direito público. A Lei 13.303, ela também é uma evolução. Você repara que ela é de 2016. Antes dela existir, ou seja, antes de vocês começarem a licitar, conhecerem as licitações, cada estatal, cada empresa pública, ela tinha o seu próprio decreto, que tinha o seu próprio jeito de fazer licitação. E aí isso gerou algumas discussões, alguns embates, alguns entendimentos divergentes do TCU. E aí o que aconteceu? Foi consolidada uma lei que dispõe sobre como licitar para todas as empresas estatais. E qual é a diferença, né, da empresa estatal para a administração pública? A empresa estatal ela é uma atividade econômica, ela gera lucro. Ou seja, o Banco do Brasil gera lucro, a Caixa Econômica gera lucro, o Sistema Petrobras gera lucro, o Banco do Amazonas gera lucro. São todas estatais ou empresas públicas que elas têm como objetivo o lucro, só que elas utilizam parte ou no todo o dinheiro da União. Então, deve ser regida por licitação, porque lá a Constituição diz isso. Então, foi criada essa lei que já compila essas informações.
E aí, essa lei 13.303, ela diz que cada empresa dessa, cada estatal, tem que ter o seu regime de licitação. Então, quando vocês pegarem lá um edital, seja da Caixa, do Banco do Brasil, da Petrobras, vocês vão ver que ele vai estar regida pela 13.303 e por um regulamento, que é o Regulamento Interno de Contratação e Licitação daquela empresa. Você vê que as coisas parecem complicadas, mas quando a gente vai trazendo para a linha do tempo e para o objetivo delas, começa a fazer sentido. Aí a gente começa a ter mais facilidade na leitura dessas normas, leis, editais, enfim. Então vamos falar um pouco do TCU, porque o TCU é uma figura importante no nosso mundo aí de licitação. Vamos lá. O TCU ele é um órgão de auditoria externa, tá? Deixa eu só abaixar aqui. Ao qual se atribui a tarefa de auxiliar o Congresso Nacional a fiscalizar a utilização de arrecadação e gerenciamento de recursos públicos. Ou seja, o TCU ele é um fiscalizador, né? Ele apoia o Congresso Nacional na fiscalização do dinheiro utilizado, do nosso dinheiro, onde ele está sendo utilizado. Ele não é um órgão específico de licitação, ele não é auditoria de licitação, ele é auditoria do Congresso Nacional, ele audita presidente, licitação e contrato, e todo o resto da máquina pública é auditado pelo TCU. E aí, quando é relacionado à União, é o próprio TCU. Quando é relacionado aos estados, são os TCEs. Todo estado tem um Tribunal de Contas do Estado. E existem municípios que têm o seu próprio Tribunal de Contas, que é o TCM. E aí, cada Tribunal de Contas faz a fiscalização das contas do seu âmbito jurídico ali, tá? Então, se a gente estiver falando de uma licitação municipal e a gente quiser fazer uma denúncia, a gente quiser utilizar para impugnar algum entendimento, vamos procurar no TCM daquele município e ver qual é o entendimento dele, o que ele fala, para a gente poder atuar de forma mais assertiva. Se não tiver TCM no município que está licitando, a gente tem que ver no estado. Então, é o TCE daquele estado. E, por fim, o TCU para licitações de cunho da União, estatais que tenham recurso da União, também é do TCU. O que é importante saber do TCU? Ele é um órgão de auditoria externa. Ele não é um órgão judicial. Então, ele não produz decisões judiciais. E daí, né? Em português claro, o que isso significa? Significa que, quando você tem uma decisão judicial na mão, uma decisão do juiz, aquilo é regra, tem que ser cumprido e ponto. Quando você tem um entendimento do TCU, ele é um entendimento. A gente toma ele quase que como lei, porque o TCU ele é um colegiado de, de pessoas que entendem bastante daquele assunto. Então, várias pessoas juntas decidiram por aquele entendimento. Então, fica difícil você sozinho, você pregoeiro ali sozinho, querer ir contra a decisão de um colegiado, que você vai ter que explicar para um monte de gente. Então, acaba quando a gente usa uma decisão do TCU para impugnar, para entrar com recurso ou para dialogar com o pregoeiro, a gente ganha bastante força, porque como é que ele vai argumentar contra o TCU? Entendeu? Quanto uma decisão já do TCU. É isso. Então, vamos lá. As manifestações do TCU assumem formas específicas. São 5 formas, basicamente: instruções normativas, resoluções e decisões normativas. Essas 3 primeiras manifestações do TCU têm caráter normativo e visam resolver problemas futuros, tá? Elas têm a instrução normativa é quando o TCU opina a respeito dos órgãos ou pessoas físicas e jurídicas que ele audita. Resoluções e decisões normativas é mais interno, tá? Mas elas têm caráter normativo. Em seguida, vamos falar dos pareceres. Eles são pouco utilizados porque eles são manifestações do TCU a respeito das contas do presidente da República. Como aqui não cabe para a gente, é essa a explicação.
mas eu trouxe para ficar claro para a gente que o TCU não é um órgão que trabalha exclusivamente para licitações e contratos. Ele é um órgão que também trabalha com licitações e contratos. E, por fim, os acordos, que são manifestações do próprio tribunal, as quais poderão ter conteúdo vinculante, contendo determinações ou não, contendo apenas recomendações, podendo ainda envolver decisões finais, por exemplo, imputação de débitos e aplicação de multas. As decisões do TCU elas podem ter caráter punitivo para quem cometeu o erro, que são as multas no próprio CPF da pessoa, inclusive. Então, vamos ver aqui alguns acórdãos do TCU recente relacionados diretamente a licitações e contratos. Tá? Esses entendimentos, eles não estão previstos diretamente na 8666, eles são entendimentos, e aí eles são seguidos, são tomados como regra. E aqui eu trouxe situações que dizem respeito ao nosso dia a dia, de cotações e pregões, e vocês vão ver quando eu falar. Vamos lá. Manutenção das condições de habilitação. Na primeira aula eu falei disso, quando a gente estava falando de que a gente tem que saber por que o pagamento está atrasado e tal. Olha aí o entendimento do TCU. Ele diz que a ausência de cláusulas que estipule vinculação ao termo da proposta durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, afronta o disposto no artigo 55 dos incisos tais e tais da Lei 8666. Ou seja, se você não estipular no seu edital que os pagamentos daquele contrato devem ser conferidas, né, as obrigações iguais da habilitação, está infringindo o artigo de lei. Então, você tem que manter a sua documentação ok durante toda a vigência do contrato. Você vê que é um entendimento recente do TCU, 2020. Tá? Formalismo exagerado e dever de negociação. Vamos lá. Atuação do pregoeiro com formalismo exagerado ao desclassificar a empresa que apresentou a melhor proposta para 3 grupos de licitação, em razão de atraso no envio de documentação adicional de menos de 4 minutos, não concedendo a prorrogação de prazo requerida pelo licitante. Olha só o que o TCU está falando. Ele está condenando a atuação do pregoeiro, né, que desclassificou uma empresa que ganhou 3 itens, né? Aqui são 3 grupos, né? Então era de vários itens reunidos. 3 grupos de licitação, porque ele atrasou 4 minutos o envio da documentação, mesmo o licitante pedindo uma prorrogação de prazo, tá? E aí entra o que a gente falou no início dessa aula e também no início da primeira aula. As decisões do pregoeiro, elas devem ser baseadas em princípios administrativos. Aqui tá escrito isso, né? Ele preferiu seguir à risca o edital, perdendo a melhor proposta para a administração, ou seja, se eu voltar lá na 8666, um dos objetivos da licitação é conseguir a proposta mais vantajosa para o órgão. Ou seja, ele abdicou da melhor proposta porque ele não quis dar 4 minutos a mais para o licitante enviar a proposta dele revisada. Então, ele está sendo aqui, levando o puxão de orelha aqui do TCU. E você vê que também é recente, é de 2020. E o outro parágrafo fala de ausência de negociação com o licitante vencedor. Sabe quando vocês dão um lance, sei lá, o preço de referência é 1.000, vocês dão um lance de 700. E aí, mesmo assim, o pregoeiro vai lá e fala, licitante, tem como me dar um desconto? Eu estou precisando aqui de um desconto. Ele, quando faz isso, não é que ele queira te massacrar. É obrigação dele, é dever dele negociar com você uma condição melhor ainda para a administração. Se ele não faz isso, ele está infringindo decreto e acordos do TCU. Tá ok? Então, não é implicância, é obrigação dele. Vamos lá. Prazo para elaboração das propostas e razoabilidade. Aqui
o TCU fala que, na modalidade de pregão eletrônico, envolvendo objetos complexos, a exemplo de contratações de serviços especializados, ofende o princípio da razoabilidade, você não dá um prazo mínimo para a elaboração das propostas. Como a gente aqui trabalha basicamente com venda, ou própria ou revenda, a gente não vê muito sentido nisso, porque basicamente o preço é o seu preço com o seu lucro lá, basicamente isso. Então, se você é uma grande empresa, você é a Consul, vai vender geladeira, sua geladeira tem um preço e é aquele preço que você vai ofertar. Então, é aquilo, não tem muito o que fazer. Agora, quando a gente está falando de serviços mais complexos, envolvem muitas decisões, envolve quantidade de horas trabalhadas, envolve imposto diferente, envolve escolha tributária, envolve aplicação de material, custo indireto. Então, distribuir aquele lance. A gente lá está dando lance, né? A gente está falando aqui de pregão eletrônico. Então, quando você dá um lance e aí você tem que compor aquele valor para um serviço, se você não dá um prazo razoável para a elaboração dessa proposta, você está infringindo legislação, porque não é possível o cara entregar o preço dele formado a partir do lance em pouco tempo. Tá? Então, o TCU fala a respeito disso. Aqui, ó, dia a dia de vocês. Atestado de capacidade técnica e quantitativos mínimos. Da ciência que o edital contém cláusulas com as seguintes impropriedades, que não são reprováveis apenas em casos excepcionais devidamente justificados. A exigência de apresentação de atestados com quantitativos mínimos acima de 50% dos quantitativos exigidos. Ou seja, já é consolidado, você vê que eles citam um acordo de 2015. Eles citam um acordo de 2015. Onde você não pode exigir quantitativo superior a 50%. E também a exigência de atestado de capacidade técnica para itens de pequena monta, em valores significativos frente ao objeto a ser contratado, em desacordo com a súmula 263. Ou seja, se você tem aí uma licitação, e aí a licitação tem um valor, sei lá, 1 milhão, e ele exige atestado de capacidade técnica para item pequeno de R$ 2.000, tá afrontando a súmula do TCU 263. Então, a gente tem que ficar atento a isso quando tem impugnação de editais que tragam essa previsão. Trouxe mais exemplos aí. Essa da capacidade econômico-financeira tem a ver com a aula passada. Na aula passada, a gente falou que para o órgão verificar a capacidade financeira da sua Ô, empresa... José, desculpa te interromper, você pode repetir esse último item que você falou, da que cabe impugnação? Dessa daqui? Aqui, ó. Isso. Vamos lá. Depois você pode... Inclusive, a atividade é essa, tá? Depois explorar o site do TCU. Você pode depois entrar lá e pegar o acordo completo. Você vê que aqui está só trecho dele, tá? Então, vamos lá. Da ciência, que você vê que o 161 é o item, tá? E o 612 é o subitem. Então, vamos lá. Vamos Não, ao item. perdão, não precisa ler, eu não entendi assim essa questão de o porquê do motivo de ter essa diferença mínima Ah, poder tá. ser impugnado. Tá. Isso é quando você tem uma licitação, por exemplo, por grupo, tá? E aí o grupo vale 1 milhão. E aí você é desclassificado porque você, ao apresentar atestado de... Vamos lá, você vende itens de madeira, tá? Você vende porta, ripa, tábua, isso tem um preço, tá? E aí, beleza, tem um grupo disso. Grupo com vários tipos de itens de madeira. E aí esse grupo dá 500 mil. Só que aí existe um tipo de porta, sei lá, sanfonada, de um tipo de madeira, pinos. E aí ele vai te desclassificar porque você não apresentou um atestado de capacidade técnica que tem aquela porta sanfonada, sendo que aquela porta é um item pequeno, ela vale R$ 2.000 dentro desses 500 mil. Não faz sentido, entendeu? Eu não lembro se foi na aula passada ou na aula anterior. Foi na aula anterior, de atestado de capacidade técnica. A gente fala do
que os atestados eles têm que ter, cara, me fugiu a palavra, o objeto deve ser semelhante, ele não deve ser exatamente igual. Então, se você consegue comprovar que você vende itens de madeira, você está atestado tecnicamente para aquele item, entendeu? Você não precisa ser específico. É isso, basicamente isso. Então, se a sua licitação é por item, não vale esse acórdão, tá? Então, se você vai vender um item, você vai vender geladeira, e aí é uma geladeira, e ele está te exigindo um atestado de capacidade técnica, ele está entendendo que aí você não tem referência, entendeu? O item é o próprio, o valor do item é a própria monta. Não existe exigência de capacidade técnica para itens de pequena monta, se o próprio item é a monta, entendeu? Entendi, Sacou? entendi, entendi. Porque Não, entendi, quando a entendi. licitação é por item, do item vai sair um contrato. Então, é, se ele está exigindo, ele pode exigir, ele entendeu que deve ser exigido. Eu já tentei brigar e fui negado em todas, tá? É, quando vai vender, por exemplo, capacete, API, tá? Vou dar um exemplo aqui. E aí, pô, um capacete vale R$ 6. Então, se ele me pede 200 capacetes, quanto que é 6 vezes 200? É R$ 120, né? Não é nem R$ 1.000. E aí ele me exige atestado de capacidade técnica para aquilo. Eu já tentei argumentar de valor, já tentei argumentar que, como o EPI ele tem aquele CA, não sou eu que preciso aprovar a qualidade técnica dele, ele já vem testado de fábrica, ele já vem aprovado, o valor é pequeno, não, não passou. Por quê? Porque a licitação era por item, o órgão pode exigir, ele tem essa possibilidade de exigir, era sistema de registro de preço, não era uma entrega única, né? Não estava previsto entrega única, então não rolou. Foi isso que aconteceu, e aí eu, entre aspas, desisti porque como é discricionário, o cara pode escolher, ele escolheu isso. Agora, quando a licitação é em grupo, a licitação é em lote, ou, ou é de serviço, a gente consegue argumentar melhor, tá? Então, vamos lá. Beleza, beleza, entendi, entendi. Tá ótimo. Tranquilo? Beleza. Na última aula, a gente falou de capacidade econômico-financeira, tá? Então, a gente viu que é utilizada para verificar se a sua empresa tem condição financeira de, de atender aquela licitação. E aí, uma das comprovações que podem ser utilizadas é a comprovação do capital social ou do patrimônio líquido, que a gente viu que era no limite de 10%. E aí, qual é o motivo aqui desse acórdão? É o seguinte, ele pede lá no edital que o valor de referência que ele dá é a própria proposta do cara, ou seja, como avaliação da capacidade técnico-financeira do cara, ele tem que pegar a proposta dele e tem que ter um capital social ou um patrimônio líquido mínimo baseado no valor da proposta. Só que cada um dá uma proposta diferente, né? Então, o valor da minha proposta exige um capital social mínimo X. O valor da proposta do licitante seguinte vai exigir um outro capital social. Então, eu estou exigindo para um mesmo objeto capital social ou patrimônio líquido diferente, de diferente monta. Então, ele está falando que não pode fazer dessa forma. Então, tá aí, esse é um item que pode ser impugnado por conta de decisão do TCU. Você vê que desde 2016 e foi agora ratificado em 2020, tá? É, forma de adjudicação, ou seja, de entregar a proposta entregar o objeto para o licitante correto, né? Então, vamos lá. Adjudicação por grupo, quando deveria ter ocorrido por item, sem a demonstração e fundamentação da vantagem dessa opção. As licitações são por item, tá? Então, a ideia é que seja por item. Cada item poder originar um contrato. Só que é possível, quando demonstrada vantagem para o órgão, ele juntar isso em grupo ou em lote, que foi o exemplo que eu dei agora há pouco. E aí, aqui, ele condena porque o grupo, né, que foi juntado, ou seja, os itens que contém o grupo, o órgão não conseguiu comprovar a vantagem disso, né?
nesse exemplo que eu dei aqui da madeira, é como se tivesse esse grupo de porta, tábua, não sei o quê, e de repente um item gesso. Ou seja, o gesseiro ele não trabalha com madeira. E o contrário também é verdade. O cara que vende madeira, vende porta, não trabalha com gesso. Então não faz sentido você colocar aquele item naquele grupo. Ou mesmo que se fizer essa vantagem aqui, lembra que o objetivo da licitação é obter a vantagem a proposta mais vantajosa. Então, se eu consigo se colocar por item e ter competitividade e isonomia no processo, não tem por que eu ficar separando por grupo. Tem que ter alguma vantagem e ele tem que estar explicado nos procedimentos internos da licitação. Então, se você acha que um grupo ou um item é ruim para você, pede esclarecimento para o órgão e pede para ele mostrar a fundamentação. É o mínimo que, se não tiver, ele já dá um passo para trás. Se tiver, ele vai te mandar. E registro de preço e prazo de ata. Aqui é simples, é um detalhe, mas você vê que o TCU tá condenando isso daqui. Atualmente, a 8666, ela tem o prazo máximo de vigência de ata de registro de preço de 12 meses. Mas isso tem que estar escrito no edital, porque é de até 12 meses. Você pode fazer uma licitação com ata de registro de 6 meses, prorrogável por mais 6 meses, por exemplo, entendeu? Mas ela não pode prorrogar por acima de 12 meses. Mas esse prazo deve vir escrito no edital, senão contraria as legislações aqui que o TCU expôs. A primeira parte da aula, então, foi da hierarquia lá das leis do direito, para a gente conseguir interpretar melhor as leis. A segunda parte, eu vou falar um pouco mais da estrutura de custos. O que é isso, né? Como é que funciona. Vamos lá. Para a sua empresa funcionar de forma eficiente, a gente acredita em 3 pilares, né, dela, que é clareza de objetivos, que foi o que a gente fez nas primeiras 2 aulas, que é a gente saber o que a gente vende, qual produto que a gente vende, a gente saber aonde a gente quer estar daqui a um ano, a gente estipular quais são as etapas que a gente tem que passar até chegar no nosso objetivo, é a gente olhar para a nossa empresa, para dentro da nossa empresa, ver como que a gente consegue aproveitar as oportunidades que o mercado dá, a gente entender qual é o tipo de funcionário barra parceiro de negócio que a gente tem que contratar ou tem que chamar para parceria, porque a gente é fraco naquele item, a gente não é bom em tudo. Então, isso é a clareza, é você se entender como empresa, entender para onde a sua empresa vai. E aí, o segundo pilar seria os planos de ação, seria a gente desdobrar isso em ações que a gente precisa ter para que a gente alcance os nossos objetivos. Trazendo para a nossa realidade aqui, eu vendo material elétrico, tá? E aí eu quero diversificar um pouco os meus produtos e decidir que daqui a um ano, além de vender material elétrico, eu quero vender, sei lá, tinta. Beleza. Para eu vender tinta, daqui a um ano, o que eu preciso fazer? Aí você vem voltando, sei lá, eu preciso estudar o mercado de tintas para ver aonde é mais pedido ou aonde tem menos concorrente. Depois, estudar onde é que estão as fábricas de tinta para eu ver se eu vou conseguir otimizar a logística das entregas. Por fim, eu vou ter que aqui nos 3 primeiros meses, eu vou ter que já ter feito todo esse mapeamento e ter listado 20 fábricas para eu entrar em contato. Então, eu sei que são ações que eu preciso fazer para alcançar o meu objetivo lá daqui a um ano de começar a vender tinta. E controlar isso tudo. E como é que a gente controla? A gente controla criando indicadores. E aí não precisa ser nada sofisticado. Nesse mesmo exemplo que eu dei da tinta, eu posso estipular aqui, em 3 meses, eu tenho que já ter mapeado toda a demanda, né, que houve de tinta no ano passado e no ano retrasado, na região sudeste. Então,
se no final do primeiro mês, né, eu não tiver mapeado lá o quanto vendeu em Rio, São Paulo, Minas, Espírito Santo, vai me atrasar, porque em algum momento eu vou ter que ficar fazendo muito mais trabalho ou eu não vou conseguir alcançar a minha meta. Ou seja, eu controlando cada etapa dessa, cada avanço que eu tenho que ter, eu consigo saber se eu estou indo, se eu estou indo na direção dos meus objetivos. E isso vale para tudo. Eu dei exemplo aqui do desenvolvimento de um produto. Você já, tipo, já vende material elétrico e quer diversificar, começar a vender tinta. Então você tem que traçar um plano. Um exemplo nosso aqui também, a Adriana, ela vende bateria, tá? Então ela tem um tipo específico de bateria que ela vende. E aí agora ela quer vender um outro tipo de bateria. Eu não sei se é automotiva ou se é uma outra capacidade de bateria. Eu sei que são fornecedores diferentes, são mercados diferentes. Ela vai começar a vender isso da noite para o dia? Ela vai jogar no Google fornecedor e vai achar e vai vender? Não, não é isso que a gente prega aqui. A gente tem que estudar o mercado, porque ela tem uma intenção para diversificar a linha de produtos dela. Tá, então vamos lá, vamos ver se vale a pena. E aí ela começa a estudar o mercado, estudar os concorrentes, começa a procurar fornecedores, vai entrar em contato com os fornecedores. Se der para visitar a fábrica, ela vai visitar a fábrica, ela vai conhecer as pessoas. Só que isso demanda tempo. Então, naquela nossa esteira de objetivos, para eu alcançar o objetivo, eu tenho que ir controlando semanalmente, quinzenalmente, aí vai de cada um. O que está sendo feito e o quanto aquilo está andando na direção dos seus objetivos. Então, são métricas simples. Se você jogar no Google essa coisa das métricas, indicadores, você vai ver coisas muito complexas. Aqui eu estou propondo a vocês ações e indicadores simples, se está indo ou não para o objetivo que vocês planejam. E qual é o que liga, né? Qual é a junção, a liga desses três pilares? É o que a gente chama de gestão financeira. É um assunto que não é muito simples, mas não é um assunto extremamente complexo. Você tem que entender do que se trata a gestão financeira. Eu conversei até com o Bruno essa semana. Na verdade, eu comecei falando com ele do que não é gestão financeira. Gestão financeira não é você só controlar entrada e saída, do que você tem, ou seja, o seu fluxo diário ali, e nem o quantas a pagar e a receber. Você saber o quanto você tem que pagar e o quanto você tem que receber. Isso é a gestão de pagamentos, isso é o básico do básico. Mas gestão financeira, ele envolve, no nosso exemplo da tinta ou da bateria e da Adriana, é a gente saber quanto é que custa eu vender a tinta. Quanto é que custa eu vender esse produto novo? O que vai alterar tributariamente? Quanto vai incrementar de faturamento para mim? Vai mudar a minha tributação lá do Simples Nacional? Eu tenho que prever isso tudo. O que eu vou precisar de um vendedor para fazer isso? Eu vou precisar saber de alguma legislação específica? O que essa legislação pede para mim? O que eu vou precisar ter? Se eu resolver vender material de limpeza, eu vou precisar de liberação da Anvisa, por exemplo, e essas certificações são pagas. Então, todos esses objetivos, eles têm que ter fundamento financeiro. Afinal de contas, a gente é uma empresa, e uma empresa tem fins lucrativos. Então, só faz sentido a gente executar alguma coisa se ela estiver dando lucro. Aí, o quanto ela está dando de lucro são outros 500. Mas a gente tem que ter a noção de quanto de quanto cada produto ou serviço que a gente presta está agregando para o nosso objetivo financeiro, tá? É comum, para quem tem muitos produtos, uma linha muito grande de produtos, por exemplo, quem trabalha com alimentação, vende coisa de mercado, é comum que você tenha itens que tenham 10%, 5% de lucro, e tem itens que têm 100% de lucro. E aí você vai ter um lucro médio de, sei lá, 50%, de 40% do seu negócio, mas você sabe quais são os produtos que têm uma margem de contribuição maior e outra menor, entendeu? E isso você só consegue a partir de uma gestão financeira. E, e o que eu quero que fique claro para você é que está tudo interligado. Quando você
planeja vender, acrescentar tintas na sua linha de produto de venda, você tem que saber quanto aquilo vai custar. E aí você vai saber exatamente quanto vai custar? Provavelmente não, mas você tem como estimar. Você dá valores próximos e aí você sabe mais ou menos se compensa ou não, tá ok? Então vamos lá. A ligação dos pilares é a própria gestão financeira, né? E aí ela acaba respondendo esse tipo de pergunta aqui, ó. É possível alcançar os objetivos traçados? Quanto custa executar o plano de ação? Quanto custa controlar? Quanto tem em caixa? Quanto preciso investir? Qual é o lucro da empresa? Na verdade, o coração da empresa são esses controles, entendeu? Você só vai conseguir saber se a sua empresa vale a pena ou não, se aquele produto vale a pena ou não, se você tem um controle financeiro dele. Então, se você não é bom nisso, procura ajuda em relação a isso, porque é um fator determinante para o sucesso da empresa. Quer ver? Ó, respondendo essas perguntas dentro desses exemplos que eu estou falando aqui. É possível alcançar os objetivos traçados? Digamos que nesse exemplo do material elétrico, eu esteja muito animado e decida que daqui a um ano eu vou ter faturado, sei lá, 1 milhão. Se eu estou planejando faturar 1 milhão, significa que eu vou gastar, eu vou ter que investir um certo valor para eu ter condição de receber 1 milhão. Se eu estou falando em faturamento de 1 milhão, eu estou falando de provavelmente mudar de categoria dentro do regime do Simples Nacional. Então eu tenho que pensar nisso, tá? Para eu vender 1 milhão, eu vou precisar contratar alguém? Ou eu consigo sozinho vender 1 milhão? Se hoje eu vendo 200 mil, eu consigo multiplicar por 5 o meu faturamento, mantendo o meu lucro sem contratar ninguém? Como é que eu vou fazer isso? Entendeu? A gente tem sonhos, né? A gente imagina as coisas, só que a gestão financeira está aí exatamente para colocar o pé no chão e a gente ver até que ponto aquele objetivo pode ser alcançado ou não, entendeu? É importante a gente ter essa noção. E, e assim, saiba que é uma matéria, vou chamar de matéria, né? É uma matéria que precisa ser vista várias vezes. Dentro da sua empresa, ela tem que ser visitada, vou te falar, diariamente ou semanalmente, no mínimo, para você ver se está tudo conforme você imagina. E quando a gente fala de literatura, né, então deixa eu ler para ver o que eu aprendo. Procura material do Sebrae. O material do Sebrae ele é simples, ele traz exemplos de pequenas empresas e tal, e é muito importante isso, porque se a gente for procurar livro mesmo, eu estava vendo um aqui agora, é isso aqui, para falar só de gestão financeira, fluxo de caixa, como que a gente pode criar um produto novo ou não. Então, é uma matéria mais complexa, mas ela deve ser entendida pelo menos o básico. A gente tem que saber para onde está indo, entendeu? É isso. Então, vamos lá. Para controlar, então, já que a ideia é controlar, né, o que eu preciso para controlar? Eu primeiro preciso identificar os custos. Então, custos são gastos associados à atividade fim da empresa. Qual seja, a matéria-prima, energia utilizada na produção de um bem, impostos, salários, exemplos, né? Se a gente está falando de serviço, eu tenho que ver quais são os custos diretamente relacionados à minha prestação de serviço. No nosso caso aqui, no nosso mundo, se você utiliza uma ferramenta de busca paga, por exemplo, para assessorar uma empresa, estou falando de serviço, assessoria. Se você usa uma ferramenta de busca paga, isso é um custo direto do seu negócio, tá? Se você usa ferramenta gratuita, obviamente não vai ser, mas é isso que eu estou falando. O custo ele é diretamente ligado à sua atividade fim. Se você produz, tudo que é relacionado à produção. Se você só revende, se você usa vendedor, o seu vendedor é um custo direto. Se você usa, se você compra e revende, o custo do produto é o seu custo direto. A atividade fim é o que a sua empresa faz. Se a sua empresa vende, é o quanto você gasta para vender, tá?
Identificar a despesa. Despesas são todos os gastos que mantêm a empresa viva e em funcionamento. Para quem fez a atividade da aula passada, pode estar suando, me fugiu a palavra. Eu falei disso na aula passada, no exercício. São todos os gastos que mantêm a empresa viva e em funcionamento. Exemplos: gastos relativos à área administrativa do negócio. Diferentemente dos custos, as despesas não influenciam na produção de um bem, que será posteriormente comercializado. Ou seja, se eu não realizar nenhuma venda, o que eu gasto ali com a empresa? Quais são os insumos, o aluguel? Isso não está diretamente relacionado à minha atividade fim. E para eu funcionar, para eu existir, eu preciso daquele gasto. Então, ele entra como despesa ali. E aí, para controlar também, você precisa mapear e otimizar o processo. Utilizando-se desta ferramenta, você poderá analisar o que está sendo útil à empresa e o que não está sendo. Assim, através da percepção gerada pelo mapeamento de processo, fica muito mais fácil retirar algo que não está agregando em seu negócio. Então, o que é mapear e otimizar o processo? Na primeira aula, a gente conversou um pouco a respeito disso. O mapeamento de processo nada mais é do que você descrever o que você faz na sua empresa para a atividade fim. Então, se eu vendo produtos, quais são os meus processos? Como é que eu capto fornecedor? Porque eu tenho que procurar fornecedor, né? Então, aquele processo de busca pelo fornecedor, ele deve ser observado. Quando a gente está falando de finanças, a gente deve observar se existe alguma etapa ali que pode ser eliminada ou reduzida quando a gente obter o mesmo resultado, você acabou de otimizar o seu processo e provavelmente reduzir custo. Tudo a gente fala de redução de custo ou de aumento de margem de contribuição, de lucro, porque é assim que uma empresa sobrevive. Então, a gente não tá exagerando, né? Então, a gente tem que olhar a empresa e controlar de modo que a gente conheça as finanças dela e consiga reduzir custo de maneira inteligente. Não estou falando para vocês saírem cortando custos de maneira desnecessária, cortando custos que vão te fazer falta. Por exemplo, a internet está cara, vou cortar a internet e utilizar cartão, que aí eu só uso na hora que eu estiver fazendo busca de licitação. Não faz o menor sentido isso, entendeu? Porque você precisa de uma internet boa para atuar bem. Agora, busca por aqueles buscadores pagos. O exemplo da Adriana, que a gente conversou no início da mentoria. Ela trabalha com dois produtos. Agora que ela está tentando aumentar a linha de produtos dela, mas mesmo assim ligado ao mesmo mercado. Ela cancelou a ferramenta de busca paga que ela tinha, porque não fazia mais sentido. Ela vende basicamente para Comprasnet. A Comprasnet tem uma ferramenta gratuita que faz isso. Não faz sentido ela pagar. Então, ela olhou para o processo dela e viu que não fazia sentido pagar aquela ferramenta. Então, ela cortou um custo e continuou trabalhando normal, entendeu? E quando eu trouxe aquela aula das oportunidades em diferentes portais, você olhar para o seu produto, ver qual estatal, qual SES ou Senai que poderia utilizar o seu produto e começar a buscar oportunidades nesses lugares, normalmente essas ferramentas pagas não trazem oportunidade de lá. Então, não fez diferença para ela. Agora, ao invés de ela procurar só no Comprasnet, ela procura em diferentes portais. Mas você vê que foi um custo cortado de maneira inteligente. Isso é mapear processo. Quando a gente fala mapeamento de processo, otimização, a gente está falando palavras que vão ajudar vocês a dar um Google aí e entender melhor do que a gente está falando, assistindo diversos vídeos no YouTube, lendo materiais, mas de forma simples para a gente que é MEI e microempresa, mapear processo e otimizar o processo é você olhar como você está vendendo. O seu negócio é revender para o governo? É olhar como é que você capta fornecedor, como é que você faz a gestão do seu fornecedor, como é que você mantém contato com ele. Essa é a parte de compra. E a parte de venda? Aonde você está procurando oportunidade? Como é que você faz isso? Tá? E para você saber se o seu processo está legal ou não, faz um exemplo, um exercício de abstração. Imagina chegando uma pessoa nova e você falando, fulano, você vai trabalhar
vendendo aqui para mim, ou seja, você vai procurar as oportunidades. E aí você vai ter que explicar para ele como que você faz isso. Ou seja, você vai estar falando para ele o que deveria estar mapeado como processo. Você vai falar para ele, você vai entrar aqui no Comprasnet, vai jogar essas e essas palavras aqui chaves, que é o que a gente vende, e aí vão vir essas buscas, você vai procurar aqui, e para buscar fornecedor, você vai entrar nessas atas, vai procurar aqui o fabricante, vai entrar no site do Google, vai ligar para o cara, ou seja, você mapeou um processo, e só que não está escrito em lugar nenhum, está só na sua cabeça. E aí quando chega uma pessoa nova, um parceiro de trabalho, você tem que explicar tudo que você faz para ele. É isso, mapear o processo é isso. Se ele tivesse escrito, talvez você ia olhar e ia falar, pô, isso aqui não precisa fazer. Ou seja, você economizou tempo ali, tá? Então, a sua estrutura de custos, você tem que identificar o que é custo, o que é despesa, ou seja, o que está diretamente relacionado à venda do seu produto, o que não está e que você precisa pagar, e conhecer os seus processos para você conseguir otimizar. Tá legal? Isso é o que compõe a sua estrutura de custo. Aí eu vou passar as duas atividades aqui tradicionais. Primeiro é explorar o site do TCU, verificar acórdãos e súmulas relacionados à licitação. Faz esse exercício que ele é interessante. Quando você for buscar, coloca como palavra-chave, por exemplo, habilitação. Vai vir um monte de acórdãos, de súmulas, de entendimentos do TCU relacionados à licitação. E aí, se você estiver procurando alguma coisa específica, atestado de capacidade técnica, joga essa palavra, você vai ver um monte de acórdão sobre atestado de capacidade técnica. E aí, deixa eu lembrar para vocês, se vocês estiverem fazendo isso para licitações da União ou de estatais, TCU. Se estiver fazendo para estados, TCE. E o município, você verifica se existe TCM nele, são as decisões do TCM. Tá legal? Essa atividade, ela é importante para vocês conhecerem acórdãos que vocês não conhecem, tá? Conhecerem decisões que vocês não conhecem, vão ver que vai falar, então era isso aqui, porque a gente está em grupo de licitação, muita coisa é falada, né? E aí, às vezes, é jogada no grupo, você não sabe de onde vem. Talvez você olhando alguns acordos, você tenha esse relance, né? Falar, putz, é isso, então. Isso é importante para dar mais solidez às nossas avaliações diárias aí de licitações. E, por fim, a atividade de gestão, né? Que está relacionada a custo também. Você vê que o objetivo do exercício é começar a enxergar o financeiro. Você vê que a gente vai dando vários passos para a gente começar a observar o financeiro, tá? Então vamos lá. Com o exercício da aula anterior em mãos, que era a listagem de todos os insumos e seus custos, calcule o preço de venda e a quantidade mínima das unidades, a quantidade mínima de unidades para a sua empresa ficar no 0 a 0. E aí, se você trabalha com assessoria, vale a mesma coisa. Se você tem aqui, eu dei um exemplo, você tem um aluguel de 500, paga um mês de 60. Internet e ferramenta de busca aí 400 pratas. Outros, que eu não estou lembrando, falei só para fechar a conta aqui. Então, fixo mensal você tem R$ 1.000. Como você é serviço, você vai ter que colocar aí, eu sugiro para você, né, que coloque um prolabore, né, um saláriozinho ali fixo para você, que vai entrar no fixo, e aí você vai ter o seu preço de venda baseado em alguns fatores que depois a gente pode conversar. Mas aí, se você vender a sua assessoria por R$ 500, nessa nossa estrutura de custo aqui, sem o Prolabore, já que eu não coloquei, R$ 1.000 eu tenho de custo fixo. Eu preciso vender, então, pelo menos 2 assessorias para ficar no 0 a 0, porque essa é a minha pergunta. Calcule o preço de venda e as quantidades mínimas para a sua empresa ficar no 0 a 0. Eu quero que você descubra quanto você precisa vender para que você não ganhe nada, mas também não perca nada. Isso é importante, tá? Isso aí é chamado de ponto de equilíbrio. Vocês vão descobrir quanto vocês precisam vender para ficar no 0 a 0. Quando é assessoria, são só os seus preços, os seus custos fixos mesmo, e descobrir quantas você precisa vender para não ficar no prejuízo. E aí você vê se aquilo vale. A próxima análise vai ser ver se faz sentido ou não, entendeu?
Se você gasta R$ 1.000 aqui, assessoria, eu gasto R$ 1.000 mensal, eu tenho isso de custo. Se eu consigo vender uma assessoria por 500, para fazer sentido para mim, eu tenho que vender aí pelo menos umas 4, 5 assessorias, para eu pagar os meus custos e é, pagar os meus custos e conseguir tirar um dinheiro, entendeu? E eu vou mandar para vocês me cobrem, por favor, principalmente para quem vende produto. Eu vou mandar uma planilhinha de formação de preço que tem lá alguns custos variáveis, tipo a margem de lucro, um frete, se você quiser colocar como percentual. Se você tem algum vendedor, você coloca lá o percentual do vendedor, e aí você não fica enganado, achando que um produto custa R$ 50. Se você vender ele por 100, seu lucro não é de 100%, entendeu? Você vai descontar outras coisas aí, você vai ver que seu lucro vai ser tipo de 20 e poucos por cento. Então, eu vou mandar essa planilhinha para vocês, e aí vocês vão conseguir enxergar essas coisas. E eu quero que surja dúvidas para a gente poder conversar a respeito disso, porque vocês só vão entender de fato o que eu estou falando quando vocês começarem a fazer. Porque essa aqui é típica da matéria, que a gente olha, olha, olha e não faz o menor sentido, até você começar a fazer, até você colocar a mão na massa, até você listar o que você tem de custo, até você listar o teu produto, até você descobrir que você não sabe calcular o preço variável dele, aí você vem, me pergunta, a gente conversa, e é assim que você vai começar a entender a finança, o como gerir o teu negócio. Tá legal? É, eu vou pedir para vocês, caso tenham tido algum insight, alguma dúvida, algum pepino que ficou na cabeça de vocês, joga lá no grupo que a gente discute a respeito disso posteriormente. Tá beleza, galera? Beleza. Manda planilha assim, que com certeza eu vou ter bastante dúvida. Eu jogo lá. Normal, cara. Beleza, tá tranquilo. Valeu, gente. Boa noite aí e obrigado.